Meus queridos irmãos, como é bom estarmos juntos e celebrarmos o nosso Deus. E como é bom saber que Deus vai falando aos nossos corações, vai ministrando sobre as nossas vidas, vai nos curando e nos sarando ao longo de um culto. E como é bom podermos ter acesso às Sagradas Escrituras, que é a palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar neste momento que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e nós leremos do verso 30 ao 48, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 30, e leremos até o verso 48, mesmo assentados, faremos a leitura dessa preciosa porção da palavra do nosso Deus nesta manhã. E o verso 30 nos diz assim: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Verso 40, Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de ver o dom do Espírito Santo derramados até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esta manhã, quando reunimos em teu nome, e nós te pedimos a tua palavra aos nossos corações, que eu seja somente um instrumento do Senhor no compartilhar das verdades eternas da tua palavra ao teu rebanho que está aqui congregado nesta manhã. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Meus queridos irmãos, desde o mês de julho, nós estamos refletindo no livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso tema geral no estudo deste livro é a Igreja do Senhor Jesus em ação. A Igreja do Senhor Jesus se movimentando. E no livro de Atos nós encontramos o testemunho da expansão do Evangelho. De modo que no capítulo de número 1, nós encontramos Jesus se despedindo dos seus discípulos e fazendo a promessa do derramar do Espírito Santo. No capítulo 1 nós encontramos, após essa promessa que Jesus se entrega aos seus discípulos para que ficassem em Jerusalém, a ascensão de Jesus. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos nós temos o relato da festa dos Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado sobre as nações que estavam ali representadas naquele dia de festa, e aquelas nações eram constituídas de judeus que nasceram em outros países e estavam ali festejando o Senhor. No capítulo 3 nós temos o relato da cura de um coxo. No capítulo 4 nós temos a defesa de Pedro e João perante o Sinédrio. No capítulo 5 nós encontramos, meus queridos irmãos, o relato de um culto onde um homem chamado Ananias e Safira oferecem algo a Deus, mas com mentira, e ali são punidos pelo Espírito Santo como consequência do seu pecado. E esse texto faz contraste com o texto que segue anteriormente de Barnabé, que era caracterizado pela generosidade. No capítulo 6, meus irmãos, de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a instituição do ministério diaconal. No capítulo 7, cheio do Espírito Santo, nós encontramos Estevão pregando o Evangelho e fazendo a sua defesa. E o capítulo 7 encerra com Estevão vendo os céus abertos e recebendo então Jesus o recebendo de braços abertos de pé. No capítulo 8 nós temos a expansão do Evangelho na região de Samaria através de Filipe. Filipe então exerce esse ministério da pregação, onde nós temos ali o relato da aparente conversão de Simão Mago. No capítulo 9 nós encontramos o relato da conversão de Saulo, que também é Paulo, e por fim chegamos ao capítulo 10, meus queridos irmãos. Capítulo 10 que vai falar da pregação do Evangelho através de Pedro. E é nesses capítulos então 10 e 11 que nós percebemos a graça de Deus se manifestando, a surpreendente graça de Deus. E qual que é a surpresa que nós encontramos no capítulo 10 e capítulo 11? A surpresa, meus queridos irmãos, é que o Evangelho do Senhor Jesus, ele não está restrito a um país, ele não está restrito a um determinado povo. O Evangelho do Senhor Jesus, ou a salvação de Deus, é para todas as nações e todos os povos. Essa é a surpresa que nós encontramos no capítulo 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. E Pedro é surpreendido por essa graça a partir de uma visão que ele recebe. Pode voltar um pouquinho aí antes, só para contextualizarmos. No capítulo 9 e 43, e verso capítulo 10, dos 1 ao 16, nós encontramos Pedro tendo uma visão de um lençol de animais. E o Senhor fala para Pedro: mata e come. E ali o Senhor estava mostrando por 3 vezes a Pedro que todo ser humano é carente da graça de Deus. Aquilo que os judeus consideravam impuro, que eram os gentios, Deus havia considerado puro ou acessíveis à sua graça. No capítulo 10, os versos 1 ao 16, nós encontramos ainda, meus queridos irmãos, a experiência de Cornélio com o Senhor, que estava orando, e ali aparece um anjo do Senhor orientando para que buscasse Simão. E aqui a palavra da irmã Estela, com muita propriedade, diz: Deus não mandou os anjos para pregar o Evangelho, porque aquele anjo que apareceu para Cornélio podia falar de Jesus para ele, sim ou não? Sim. Ele tinha capacidade, mas essa é a responsabilidade nossa como igreja. E a graça de Deus, meus queridos irmãos, ela se manifesta preparando a nossa mente, trabalhando na mente de Pedro, ampliando, mudando, expandindo a mente dele, falando: olha, a salvação não é apenas para os judeus, mas para todos os povos, preparando a mente de Cornélio, que ouviria a mensagem, e a graça de Deus, portanto, manifesta, preparando o nosso intelecto
Deus, meus queridos irmãos, nos conduz a uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. E por fim, hoje, nesta manhã, nós aprendemos sobre manifestar a graça de Deus através da pregação do Evangelho. Por isso, agora, quero te convidar a olhar para o capítulo 10, verso 34, para que possamos extrair aqui, à luz deste capítulo, o primeiro princípio dessa manhã que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro princípio, meus queridos irmãos, é que a graça de Deus não tem fronteiras. Ela não está restrita a uma etnia, ela não está restrita a uma classe social, ela não está restrita a uma faixa etária de pessoas. Não há fronteiras para a graça de Deus. Nos versos 34 e 35, nós encontramos no início do discurso de Pedro a seguinte afirmação: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Quem aqui já julgou um livro pela capa? Quem aqui já olhou para uma pessoa e falou assim: não dou nada para essa pessoa? Quem já fez isso? Quem não fez isso? Se você não fez isso, é porque você é um camarada diferente, ou extraterrestre. Se você não fez, você é extraterrestre, porque, via de regra, nós olhamos a aparência de alguém e falamos: ah, esse camarada sabe muito, ou esse aqui não sabe nada. E é interessante nós pensarmos que Pedro aqui, confirmando a visão que ele teve, ele vai perceber: a graça de Deus não tem fronteira. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Podemos lembrar lá da história de Samuel, quando ele vai ungir o rei que sucederia Saul. Ele olha aqueles camaradas, saradão, vamos dizer assim, preparados, e fala: esse. E o Espírito fala: não é esse não. E aí Deus vai falar: Deus não vê como o homem vê. A graça de Deus não tem fronteira. Mas é interessante nós pensarmos, meus queridos irmãos, que esse princípio, ele já estava lá na Torá, lá no Pentateuco, e por isso quero te convidar a voltar a Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versos 17 a 19, porque desde o começo, toda a humanidade, todos os povos são alvo da graça de Deus, são alvos do favor do Senhor. E Deuteronômio capítulo 10, versos 17 até o 19, nos diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. É interessante a gente pensar, meus queridos irmãos, que Pedro estava na casa de um estrangeiro, e ele agora é chamado a atenção para a compreensão de que o Evangelho também era para esses. É interessante nós pensarmos, queridos irmãos, que o povo de Deus é chamado a manifestar a graça e o favor de Deus aos necessitados. Não tinha naqueles dias o INAMPS para alguns, não tinha naqueles dias o NPS, não tinha o INSS. E é interessante que ao povo de Deus tinha a responsabilidade de cuidar do órfão e da viúva, de manifestar a graça de Deus, de manifestar o favor de Deus. E a primeira lição que eu aprendo na pregação que Pedro vai fazer lá na casa de Cornélio, meus queridos irmãos, é que não há fronteiras para a graça de Deus. Em segundo lugar, eu aprendo também à luz deste texto, meus queridos irmãos, da pregação proferida pelo apóstolo Pedro lá na casa de Cornélio, que Deus graciosamente nos dá da sua paz. Vejamos agora o verso 36 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E o verso 36
das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Deus graciosamente nos dá da sua paz, Ele reparte a sua paz. A mensagem central dessa pregação de Pedro, meus queridos irmãos, é uma mensagem de paz. Quem experimentou a graça de Deus tem paz. Quem experimentou da graça de Deus é um pacificador. Quem experimentou da graça de Deus, onde ele chegar, ele vai produzir unidade, reconciliação, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus de reconciliação e não Deus de barraco, meus queridos irmãos. Amém. E não Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus da paz. E Ele desfaz toda inimizade. A falta de paz aqui, meus queridos irmãos, também significa dor, significa sofrimento. E é interessante nós voltarmos a Isaías 57, versos 18 e 19. Vejamos o que a palavra do Senhor vai nos dizer sobre promessas de paz na inauguração do reino do Senhor. Isaías 57, versos 18 e 19. Vejamos a palavra do nosso Deus aqui. Eu ouvi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor, quanto a ele eu o curarei. Aqui nós encontramos promessa de paz da parte do Senhor, enxugar das lágrimas da parte do Senhor. A paz de Deus, meus queridos irmãos, é a plenitude de Deus sendo trazida aos nossos corações, e ela não depende da situação econômica, da situação política do país, meus queridos irmãos. Ela não depende muito menos da situação que está ao nosso redor, mas da presença e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Se o Senhor estiver conosco, ninguém poderá nos resistir. Se o Senhor estiver conosco, teremos paz, teremos a nuvem do Senhor sobre nós como sombra, e nas noites frias da vida, meus queridos irmãos, teremos o Senhor como uma tocha de fogo ao nosso redor, aquecendo e nos suprindo e nos conduzindo ao destino e propósito de Deus. O Deus que nos surpreende com a sua graça, Ele reparte aos nossos corações da sua paz. Vejamos isso ainda nas palavras de Jesus agora em João capítulo 14, verso 27. Olha as palavras de Jesus já na última semana do seu ministério, dizendo aos seus discípulos acerca dessa paz singular, dessa paz extraordinária que Ele mesmo reparte ao seu povo. João capítulo 14, verso 27, a palavra do Senhor nos diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. A propósito, fale para a pessoa que está do seu lado: não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Deixa a porção de paz do Senhor ser derramada sobre a sua vida, meus queridos irmãos. Ainda olhando para a pregação de Pedro, em terceiro lugar, Pedro, na sua exposição do Evangelho, ele vai dizer, meus queridos irmãos, que o ministério de Jesus é pleno de graça. Voltemos então ao capítulo 10, versos 37 ao 41. Observe a pregação de Pedro. Ele vai dizer assim no verso 37: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aqui nós percebemos, meus queridos irmãos, o ministério de Jesus pleno da graça de Deus, repleto da graça, cumprindo
dar vista aos cegos e apregoar o ano da graça, o ano favorável, o ano aceitável do Senhor. E é interessante aqui que Pedro, conversando com Cornélio, está falando que por onde Jesus passava se manifestava a graça de Deus. O Evangelho de João, o seu prólogo, na sua introdução, vai nos falar sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E se nós somos seguidores de Jesus, se nós somos a igreja do Senhor Jesus, a nossa vida cristã precisa ser plena da graça de Deus, plena da bondade de Deus, plena do amor do Senhor. Nos lugares, meus queridos irmãos, onde tiverem pessoas com a cara carrancuda, com a cara fechada, você vai surpreender com a graça do sorriso. Do lugar onde as pessoas não falam nem bom dia para as outras, você vai surpreender com a graça de Deus, dizendo bom dia, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua semana. Na sua casa, meus queridos irmãos, quando as coisas não estiverem bem, você vai surpreender com o ministério da graça de Jesus, porque esse ministério de Jesus agora é seu, orando ao Senhor. Às vezes não respondendo à mesma altura uma questão, alguma provocação. O ministério da graça de Jesus é esse ministério que nós temos, porque nós somos a igreja de Cristo, meus queridos irmãos, e precisamos fazer a diferença neste tempo. Nas oportunidades que Deus lhe conceder, pregue o Evangelho, fale do amor de Jesus. Mas eu não sei falar, pastor. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida, o texto da sua conversão, aquilo que Jesus fez na sua vida, que mudou a sua trajetória e história. Transmita a graça de Deus, que o seu ministério, que a sua vida, que a sua caminhada, que suas conversas sejam plenas da graça de Deus. Mas por fim, meus queridos, nessa manhã eu aprendo na pregação de Pedro que a missão da igreja é exatamente essa: pregar o Evangelho. Vejamos os versos 42 e 43. Versos 42 vai nos dizer: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo o que nele crer recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A missão da igreja é pregar o Evangelho. E Evangelho pode ser carregado do seguinte adjetivo: graça. Evangelho da graça. O que é Evangelho? Evangelho é boa notícia, boas novas de salvação. É interessante que para darmos essa boa notícia precisamos lembrar as pessoas que há um justo juiz constituído por Deus, e esse se chama Jesus. E diante desse justo juiz, meus queridos irmãos, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da graça de Deus. Todos estão separados, apartados do Senhor. Mas em Romanos 5,8 vamos dizer que Deus prova o seu amor por nós, dando o seu Filho em nosso lugar, mesmo quando ainda éramos pecadores. A boa nova, meus queridos irmãos, é que em Cristo Jesus podemos ser reconciliados com Deus. A boa nova é que em Cristo Jesus nós temos perdão dos pecados. A boa nova é que em Jesus há recomeço. A boa nova de Jesus, meus queridos irmãos, é uma boa nova espiritual, é uma boa nova eterna. É ajuntar tesouro nos céus em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Nós já vamos caminhar para o final. À noite nós continuaremos a meditar sobre a surpreendente graça de Deus e chegaremos por fim ao capítulo 11, quando na igreja se recebe a notícia que os gentios começaram a ter uma experiência com o Senhor e serem transformados. E vamos perceber à noite aquilo que o Espírito Santo fez no meio daquela igreja, naqueles dias, e pode fazer também no nosso meio, em nome de Jesus. Mas nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a falar com Deus neste momento, colocando a
você tem tratado as pessoas com parcialidade, se você tem alguma indisposição contra alguém, e se porventura você, nesse autoexame, descobrir isso, é tempo de você pelo menos começar a orar para que o Espírito Santo mude o seu coração, que o Espírito Santo remova essa indisposição, para que você se comporte como um filho de Deus, regenerado, perante essa pessoa ou perante as situações que se apresentarem. Se você está aqui nessa manhã com o coração desgostoso, angustiado, aflito, saiba que a graça de Deus pode se manifestar trazendo paz ao seu coração. E eu quero te pedir que fale com Deus neste momento, se derrame diante dele, coloque a sua vida diante do Senhor, suplicando que ele venha curar as feridas do seu coração, suplicando que ele venha trazer renovo da sua alma, suplicando que ele venha trazer refrigério ao seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Também se coloque à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, e me capacite a transmitir graça em tudo que eu fizer, para a honra e glória do teu santo nome. Se coloque diante do Senhor, se coloque à disposição para ser instrumento do Senhor na proclamação das boas novas. Este é o tempo de só você e Deus. O silêncio do seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor, peça a Ele que lhe renove, que lhe surpreenda com sua maravilhosa graça, e lhe traga restauração para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o teu Espírito Santo repartiu aos nossos corações nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que tem tratado conosco. E a minha oração neste momento é que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha mudar os nossos pensamentos, que o Senhor venha trazer restauração e cura aos aflitos e angustiados nesses dias, que a tua graça venha surpreender esses corações. Remova, ó Deus, todo preconceito, predisposição pecaminosa dos nossos corações, pensamentos malignos, ó Deus, perturbações, remova para a honra e glória do Senhor, Deus, e nos capacite a sermos instrumentos do Senhor para transmitir a graça do Senhor por onde passarmos. E nessa manhã nós suplicamos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça